Magia é simplesmente manipulação de energia. Esse é o fundamento. Todas as habilidades extraordinárias, registradas por mais de 10.000 anos em tradições contemplativas, apontam para a mesma verdade. Consciência direcionando forças que a maioria das pessoas jamais aprendeu a perceber. Quando você compreende que magia é apenas controle consciente da energia, aquilo que religiões chamam de milagres, que a ciência rotula como impossível e que céticos classificam como truque, passa a se tornar um processo mecânico, repetível, verificável. O que vou apresentar hoje desafia profundamente a estrutura que você aprendeu a acreditar. Se você foi condicionado por uma cultura materialista, se pensa que a consciência nasce apenas da química do cérebro, se considera a matéria independente da mente, se descarta relatos de levitação, telepatia ou materialização como ilusão, você vai sentir resistência. Ótimo. Essa resistência marca o exato ponto onde a crença limitante começa a se dissolver diante da verdade. Já fizemos vídeos sobre transformação interior, energia sexual como força divina e práticas derivadas de linhagens antigas. Agora vamos aprofundar o porquê essas habilidades importam. Elas são evidências da verdadeira natureza do ser humano, porque o mecanismo que produz essas capacidades revela a arquitetura da realidade. Ao final, ficará claro por que a magia comprova a divindade, porque mestres iluminados alertam contra o apego aos poderes e como você pode verificar isso por si mesmo. Consciência move energia diretamente. Você pode testar isso hoje. Não precisa acreditar em nada. Vou citar figuras históricas específicas. Mestres reconhecidos por suas tradições como plenamente realizados, fundadores de escolas que atravessaram um século, praticantes que demonstraram capacidades consideradas impossíveis. Para manter isso acessível, vou simplificar termos técnicos e usar traduções diretas, mencionando os nomes originais apenas quando necessário. A precisão importa, mas a linguagem não pode ser um bloqueio. No final, você receberá um exercício simples de 15 minutos. Apenas com atenção consciente, você sentirá a energia percorrendo o corpo. Essa será a sua prova empírica de que a mente influencia a matéria, desmontando todo o paradigma materialista. A partir dessa experiência, iremos além das habilidades, além do corpo, além do que Narayana morre. Chamamos de magia porque elimina a abstração. O que você receberá são métodos precisos, tecnologia aplicada à consciência, operando forças que a ciência tradicional ainda não conseguiu mapear. Prepare-se, isso muda tudo. Toda tradição mística documenta fenômenos que violam a realidade consensual. Levitação entre santos cristãos, sufis, yogis, monges budistas e praticantes taoístas. Telepatia, clarividência, bilocação, materialização de objetos, atravessar matéria sólida e sobrevivência prolongada sem alimento. Os detalhes variam entre culturas, mas o padrão é idêntico. Quando os seres humanos treinam profundamente a consciência, acessam capacidades extraordinárias, ou cada civilização inventou as mesmas histórias, isoladas por séculos e continentes, ou há algo real sendo acessado. Os registros são amplos demais, consistentes demais e específicos demais para serem ignorados. Textos antigos descrevem essas habilidades como se fossem manuais técnicos. Quais práticas produzem quais resultados. Escritos do século II explicam que, ao dominar a percepção dos elementos, é possível converter as propriedades da terra nas do ar, permitindo levitação. Um manual do século IX detalha visualizações e padrões respiratórios que suspendem a percepção de tempo. Um guia alquímico do século XIV traz fórmulas, ervas, dosagens e horários para rejuvenescimento físico. Quando um mestre no ano 800 supostamente desacelera o movimento do Sol para prolongar o tempo de consumo de água e múltiplas fontes independentes, relatam o evento, incluindo o mantra e o foco mental utilizados. Isso não é lenda, é documentação técnica.
Quando no século X uma praticante gera calor interno suficiente para derreter neve em um raio de metro ao seu redor, observada por dezenas de testemunhas, você se depara com um fenômeno repetível. Em sânscrito, o termo para essas capacidades é siddhi, realizações, perfeições. Elas estão além da habilidade humana comum, mas são naturais para a consciência, que reconhece sua verdadeira natureza. Essas capacidades surgem como subproduto da prática profunda. Ninguém treina diretamente para levitar. Eles estabilizam a consciência até ela penetrar as camadas sutis da realidade. Nesse nível, o que parece sólido é percebido como vibração. E ao alterar a vibração, altera-se a matéria. É física em sua base mais pura. Pense na água. Parece sólida como gelo, fluida como líquido, invisível como vapor. Mesma substância, estados diferentes, comportamentos completamente distintos. Para alguém que só conhecesse gelo, vapor pareceria impossível, mágico, irracional. Mas é apenas um estado vibracional diferente. Matéria, energia, pensamento, consciência são estados da mesma substância em frequências diversas. As habilidades sobrenaturais emergem quando se aprende a operar nos níveis mais sutis. O mecanismo é a força vital, a energia que anima todos os seres e permeia o espaço aparentemente vazio. Não é metáfora, é energia real em movimento, seguindo canais específicos, reunindo-se em pontos específicos, respondendo à respiração, atenção e intenção. Os chineses chamam de Qi, os povos polinésios chamam de Mana. Culturas independentes descobriram a mesma força e registraram como ela funciona. Magia é energia. É isso que temos ensinado aqui há mais de um ano. E agora mais criadores começaram a falar disso claramente. Quando você vê alguém demonstrando habilidades que parecem milagres, está apenas vendo alguém que aprendeu a perceber e dirigir a energia que sempre esteve lá. A força é natural. O treinamento é o que a torna consciente. A força vital flui por canais no corpo. Onde esses canais se cruzam, há centros de energia, pontos onde a energia se acumula. Quando o fluxo é livre, surge vitalidade, clareza, saúde. Quando é bloqueado, surgem doença, fadiga, confusão. A acupuntura remove bloqueios. Técnicas de respiração movem a energia. Posturas específicas abrem canais. E a atenção direciona o fluxo. Onde a consciência foca, a energia segue. Você pode sentir isso agora. Concentre sua atenção na mão e perceberá mais calor, mais sensibilidade. Não é só sangue, é energia. Amplia isso através de anos de prática e o resultado parece magia. Textos tradicionais listam 8 poderes principais. Tornar-se infinitamente pequeno, expandir-se a dimensões gigantescas, tornar-se leve a ponto de levitar, tornar-se pesado como pedra, acessar qualquer coisa em qualquer lugar, manifestar intenções instantaneamente, controlar processos naturais, dominar forças elementares. Depois surgem as 17 habilidades secundárias, compreender qualquer idioma, recordar existências anteriores, captar pensamentos, enxergar distâncias impossíveis, perceber sons tão finos que escapam à audição comum, ouvir o inaudível, atravessar matéria sólida, saber o instante exato da morte, imunidade ao fogo, venenos e armas. Cada uma reflete a consciência atuando em uma camada distinta da realidade. A capacidade de alterar o próprio tamanho mostra que a dimensão é apenas um filtro perceptual, não uma característica imutável. A habilidade de alterar peso revela que a massa é uma relação entre consciência e campo gravitacional. O poder de dobrar distâncias demonstra que a separação existe no espaço-tempo, mas não no espaço da própria consciência. Essas habilidades ilustram como a consciência gera a experiência do real. Se você sente um chamado interior para compreender isso mais profundamente, se o que estou dizendo parece ecoar algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu explicar, compartilhe nos comentários. Diga
Qual dessas habilidades lhe parece mais fascinante ou mais difícil de aceitar? Seu engajamento me mostra onde aprofundar o conteúdo e também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas em questionar a realidade comum. Um mestre do sul de Tamil Nadu, pertencente à tradição dos 18 seres perfeitos, reverenciados como semidivinos, passou 40 anos estudando a ciência do rejuvenescimento. Registros afirmam que seu corpo mudou fisicamente ao longo das décadas. Rugas desaparecendo, cabelos brancos tornando-se negros, energia vital semelhante à de alguém de 20 anos surgindo em um corpo de 70. Ele atribuía isso a uma combinação precisa de ervas e padrões específicos de retenção da respiração, capazes de redirecionar a força vital dos circuitos naturais de envelhecimento para caminhos regenerativos. Seus discípulos replicaram os resultados. Manuscritos preservados trazem fórmula, ingredientes e proporções, como qualquer tratado químico. Outro adepto da mesma linhagem, ativo no século XVIII, era conhecido por materializar objetos a partir do aparente vazio. Arroz, moedas de ouro, cinzas medicinais. Observadores, incluindo agentes coloniais britânicos que vieram de propósito para desmascarar a suposta fraude, registraram ter visto suas mãos vazias, abertas, sem qualquer possibilidade de truque, enquanto substâncias surgiam na palma. A explicação era simples. Matéria é energia condensada. A consciência pode condensar ou dispersar energia antes que ela se estabilize como forma sólida. O que ele descrevia coincide com a física quântica formulada 2 séculos depois. A matéria é quase totalmente espaço vazio. Partículas agem como ondas de probabilidade até o momento da observação. A ciência contemplativa mapeou isso por dentro, pela percepção direta. A ciência ocidental mapeou por fora, com um instrumento, território idêntico, métodos diferentes. Mesma conclusão. Consciência e matéria não são categorias separadas, são densidades distintas da mesma substância. E a consciência é o fundamento. E é aqui que a magia deixa de ser superstição e se torna a consequência lógica. Se o ser humano é um organismo biológico que possui consciência, então ela é um efeito colateral, fruto de interações químicas no cérebro. Quando o cérebro termina, a consciência se dissolve. Nesse modelo, a realidade é rígida e nada além da física é possível. Não deveria haver levitação, telepatia, materialização. A consciência não poderia afetar a matéria, pois seria apenas um produto da própria matéria. Mas se a consciência é primária, se a percepção é o que estrutura o real, então tudo muda. Você não está dentro do universo. O universo está surgindo dentro da sua consciência. Ao operar no nível da consciência, em vez de manipular apenas o plano físico, você acessa variáveis que a física material não alcança. Levitação se torna possível porque gravidade não é um atributo fixo da massa, mas uma relação entre campo gravitacional e consciência. Materialização se torna possível porque objetos são energia estabilizada. Trabalhe antes da estabilização e você pode condensar novos padrões. Telepatia se torna possível porque a separação entre mentes existe apenas dentro da percepção, não na base da consciência. A informação não precisa viajar fisicamente. Essas habilidades mostram que a consciência não é produzida pelo cérebro. Elas demonstram que a realidade responde à consciência em níveis que o materialismo não pode acomodar. E se a realidade responde à consciência no campo mais extraordinário, ela também responde nos aspectos cotidianos. Intenções moldam o que se manifesta. Atenção define o que você percebe. Sua consciência é o campo onde tudo o que você vive aparece. Essa é a ideia de divindade no não-dualismo. Não um ser nos céus controlando o mundo, mas a realidade absoluta, a natureza búdica, o Tao. As habilidades não fazem alguém se tornar divino.
Elas apenas revelam que já somos, porque mostram que a consciência antecede a forma. Magia é energia em movimento. E você é a consciência que dirige essa energia, seja consciente disso ou não. A diferença entre um humano comum e um mestre não é de natureza, mas de grau de domínio. Porém, todas as tradições verdadeiras alertam contra buscar poderes. Por quê? Porque são a armadilha espiritual definitiva. Eles provam progresso, dão habilidades raras, fazem você se sentir especial. O ego, que deveria estar desaparecendo, se fortalece. A identidade se prende aos poderes e o verdadeiro propósito se perde. Reconhecer-se como a própria consciência, não como alguém que possui capacidades. As habilidades mostram que você não é apenas corpo e mente, mas, se você parar nelas, permanece preso à ilusão. Continua acreditando ser uma entidade separada que faz coisas extraordinárias. A ilusão principal segue intacta. Por isso os mestres alertam. Um sábio do século IX, que podia alterar o tempo ao ponto de deter o movimento do Sol, usou esse poder uma única vez como demonstração. Depois disso, passou o resto da vida advertindo que apego ao poder é escravidão adornada com luz. O Sol parou porque o tempo é conteúdo na consciência. O poder apenas serve para provar o ponto e depois deve ser deixado para trás. Uma mestra do século X, reconhecida como uma Buda feminina plenamente realizada, alcançou o voo, a metamorfose e a capacidade de manifestar-se em vários lugares simultaneamente. Ensinou métodos a poucos discípulos, mas proibiu demonstrações públicas. Ela dizia: as habilidades surgem quando você vê que a forma é ilusória. Se você as usa para validar ego, status ou superioridade, volta a cair no sonho. Percebe a natureza real e a perde ao mesmo tempo. Esse é o paradoxo. Os poderes provam que você é o absoluto, mas buscá-los te impede de perceber o absoluto. Então, por que estudá-los? 3 motivos. Primeiro, eles destroem o dogma materialista. Se a consciência fosse apenas química, nenhuma quantidade de meditação produziria telepatia, levitação ou materialização. Mas há milhares de relatos, culturas diferentes, séculos diferentes, múltiplas testemunhas e até evidências físicas. Ou descartamos tudo como fraude global coordenada durante milênios, ou admitimos que a consciência opera além da biologia. A segunda opção exige muito menos imaginação do que a primeira. Segundo, eles revelam a estrutura do real. Se a atenção move energia, se visualização altera a matéria, se a respiração direciona forças sutis, então o mundo é muito mais sensível à consciência do que a visão materialista permite. Você não é um espectador preso em um universo mecânico. Não somos espectadores inertes em um universo mecânico. Somos agentes conscientes em um campo onde a mente antecede a matéria e onde intenção, atenção e presença moldam diretamente o que surge. O que chamamos de magia é apenas energia, e a energia sempre responde à consciência. As habilidades extraordinárias não existem apenas no domínio dos místicos lendários. Pequenas manifestações estão disponíveis a qualquer pessoa como prova experimental. Não é preciso levitar para comprovar que a consciência influencia a energia. Hoje mesmo, você pode sentir a força vital pulsando nas mãos ao direcionar atenção à sensação. Pode observar o intervalo entre um pensamento e outro e perceber que há algo testemunhando a mente. Essas experiências ultrapassam a capacidade ordinária de alguém sem treinamento e confirmam, pela vivência direta, que o mapa contemplativo descreve algo real. Vários relatos históricos apontam para essas habilidades e também para os perigos do apego. Um exemplo marcante vem do século XI, envolvendo uma praticante que mais tarde se tornaria uma das figuras mais influentes de sua linhagem. Expulsa de casa aos 59 anos, pobre e sem destino, ela encontrou uma mulher idosa que lhe transmitiu práticas de respiração, visualização e cultivo energético.
em poucos meses, desenvolveu a capacidade de transmutar substâncias. Segurava um punhado de arroz, respirava de forma específica, e o arroz se tornava ouro. Ela nunca usou o poder para benefício próprio, somente para alimentar os necessitados. Quando perguntaram por que não vivia em luxo, ela respondeu: o poder surgiu do reconhecimento de que arroz e ouro são a mesma substância, em frequências diferentes. Se eu me apegar ao ouro, esquecerei o reconhecimento e o poder desaparecerá. Só funciona quando permaneço como a consciência, onde ambos aparecem. Esse é um ensinamento preciso. A habilidade contém sua própria proteção. Funciona quando há clareza, falha quando há ego. A prática devolve ao praticante um feedback contínuo, mostrando o ponto real do caminho, não onde ele imagina estar. Outro exemplo vem de um mestre alquímico tamil do século XIV, um dos 18 seres aperfeiçoados. Ele criou uma estátua combinando 9 venenos em proporções específicas. Textos e testemunhas relatam que a estátua permaneceu tóxica para quem se aproximava com intenção destrutiva, mas se tornava curativa para quem chegava com devoção. Análises químicas do século XX mostraram concentrações letais de arsênico, mercúrio, chumbo e outros metais, quantidades que deveriam matar ao simples toque. Ainda assim, milhões de pessoas tocaram a estátua por séculos sem sofrer envenenamento. As instruções originais descrevem uma combinação de química e infusão de força vital durante fases lunares específicas, tratando a estátua como um campo energético vivo. Quer isso seja literal, metafórico ou além da nossa compreensão científica atual, o princípio permanece. A consciência pode impregnar a matéria com propriedades que ultrapassam o indivíduo. A mesma tradição ensinava a ciência dos pontos vitais junções, onde canais de energia tocam a superfície do corpo. Um adepto podia pressionar um ponto no braço e a pessoa perdia a capacidade de falar por exata 1 hora. Outro ponto, outra duração. Pressão mínima, efeito preciso. Médicos britânicos estudaram o fenômeno e não encontraram explicação neurológica. O adepto explicava: os pontos são porta. Tocar com a intenção correta redireciona o fluxo da força vital. É mecânico como acionar um interruptor quando se entende a fiação. Esses pontos eram usados tanto para cura quanto para combate. Para curar, restabelecia-se o fluxo. Para atacar, interrompia-se. A tradição preservou ambos os usos, mas sempre acompanhados de orientações éticas rigorosas. O corpo não é apenas carne, é arquitetura energética. E toda arquitetura pode ser mapeada. Uma vez mapeada, pode-se trabalhar diretamente com ela. A mesma ciência produz cura ou dano, depende da intenção. Grande parte desse conhecimento era transmitida oralmente, de mestre para discípulo. Não bastava ler livro. Os textos existiam, mas eram escritos em linguagem propositalmente cifrada. Um verso podia dizer: erga a lua para encontrar o sol, na casa onde a respiração cessa. Para um leigo, poesia obscura. Para o iniciado, instrução técnica. A lua é o canal esquerdo, o sol é o canal direito. A casa onde a respiração cessa é o canal central, que se abre quando há equilíbrio. Erguer significa elevar a energia por visualização e ativação muscular. O enigma protegia o conhecimento. Um praticante sem ética poderia causar danos irreparáveis. Por isso, o mestre só transmitia as técnicas a quem demonstrava estabilidade, compaixão e motivação digna. Muitos estudantes passavam anos em práticas preliminares antes de receber qualquer técnica que produzisse efeitos perceptíveis. Um relato conta que um discípulo pediu instruções avançadas a um mestre famoso. O mestre deu-lhe uma sacola selada e ordenou: guarde por 12 meses, não abra. No 11º mês, dominado pela curiosidade, o estudante abriu. Dentro havia apenas um tijolo. Ele voltou envergonhado. O mestre respondeu: você pediria métodos que remodelam a realidade, mas não conseguiu guardar um tijolo por 1 ano. Se o poder chegasse às suas mãos,
destruiria você antes que você o dominasse. Volte para a base. A lição. Habilidades exigem estabilidade. A mente instável transforma poder em caos. Melhor nunca desenvolvê-lo do que recebê-lo cedo demais. Se isso ressoa com sua própria vida, momentos em que buscou poder, status ou habilidade por motivos errados, ou percebeu que estava tentando evitar um trabalho interno mais profundo, compartilhe sua visão. E se essa perspectiva mudou algo em você, apoie esse ensinamento. Isso ajuda a mensagem a alcançar quem precisa saber que magia existe, mas persegui-la é armadilha. Outras linhagens usavam métodos diferentes. Romper limites psicológicos deliberadamente, abalando condicionamentos que a meditação sozinha não quebrava. Um erudito de alta casta, orgulhoso, apesar de anos de prática, buscou ensinamentos de uma mulher considerada intocável por sua cultura. Teve que prostrar-se diante dela, receber instruções de alguém que a sociedade dizia ser inferior e praticar técnicas com substâncias que ele considerava impuras. Foi precisamente essa quebra de ego que o libertou. A consciência não pertence à casta. A impureza real era a ideia de superioridade. Essas práticas eram perigosas de outra forma, não fisicamente, mas psicologicamente. Sem preparo, poderiam fragmentar, não libertar. Por isso, apenas mestres experientes as aplicavam. E apenas há alunos com estrutura interna suficiente para suportar o choque. A tradição dos seres aperfeiçoados também desenvolveu um caminho único, a alquimia prática aplicada à medicina e ao corpo físico. Em vez de focar apenas na meditação sentada, combinavam contemplação com fórmulas fitoterápicas e minerais e transformações fisiológicas diretas. O objetivo não era escapar do corpo, mas libertar-se, vivendo em um corpo aperfeiçoado. Trabalharam com o mercúrio como o principal agente transformador. Na alquimia externa, o mercúrio unido ao enxofre formava o cinábrio, considerado chave para transmutar metais em ouro. Na alquimia interna, mercúrio era a essência masculina, enxofre a feminina. Unidos no cadinho do corpo, criavam o elixir da imortalidade. Fizeram eles realmente alcançar imortalidade física? Há controvérsia, mas o que está registrado é impressionante. Muitos viveram muito além da expectativa normal, com plena vitalidade. Alguns relatos falam de 200, 300 anos. Fontes descrevem sistemas regenerados, vigor intacto e funções preservadas por décadas além do comum. Seus métodos incluíam ervas específicas, dietas, respiração intensa, preservação da essência vital e algo equivalente a uma renovação total do corpo. Morte e renascimento celular controlados. Há descrições de pele se renovando completamente, cabelos caindo e nascendo de novo, sistema nervoso reconfigurado como uma lagarta, dissolvendo-se no casulo para surgir borboleta. Se isso é literal ou simbólico, não importa para o ponto central. Eram processos sofisticados, registrados, estudados e transmitidos por gerações, marcando uma visão onde corpo, energia e consciência são um único campo de transformação. Praticantes que usam o próprio corpo como laboratório de transformação alcançaram resultados testemunhados por diversos observadores, efeitos reais que a ciência atual ainda não consegue explicar por completo. Entre os relatos mais antigos, fala-se de um dos 18 mestres perfeitos, ativo no século XV, conhecido por erguer templos, utilizando aquilo que os presentes descreviam como a levitação de enormes blocos de pedra. Essas construções permanecem intactas até hoje. Engenheiros modernos examinaram as estruturas e algumas pedras estão posicionadas de um modo que até mesmo máquinas contemporâneas considerariam extremadamente difícil de realizar. Seus registros descrevem o uso de vibrações sonoras em frequências precisas para reduzir temporariamente a densidade das rochas, permitindo que blocos de quase meia tonelada fossem deslocados por apenas uma pessoa. Ele catalogou quais frequências afetavam quais tipos de pedra,
criando uma espécie de modelo acústico capaz de alterar propriedades materiais. Absurdo para uma visão puramente materialista. Muito menos absurdo se aceitarmos que a realidade é essencialmente vibracional. Se a matéria não é sólida, mas um padrão de frequência, e se a consciência pode modular esse padrão através do som direcionado, então estamos falando da visão de mundo, de onde esses métodos surgiram. A consciência é a origem, a matéria é apenas uma vibração dentro dela. E isso nos leva a algo prático, que qualquer pessoa pode testar hoje mesmo. A prática mais simples consiste em perceber diretamente a energia. Sente-se em um lugar tranquilo por cerca de 15 minutos. Esfregue as palmas das mãos com força por 30 segundos, até sentirem calor. Em seguida, aproxime as mãos a uns 15 centímetros de distância, com as palmas voltadas uma para a outra, e feche-os. Direcione a atenção ao espaço entre as mãos. Você deve notar alguma sensação, pressão, formigamento ou algo sutil, mas presente. Aproxime lentamente as mãos, depois afaste. A sensação será como comprimir e expandir uma esfera invisível. Quanto mais aproximam, mais forte fica. Quanto mais afastam, mais se dissipa. O que você sente é força vital. O campo energético, gerado pelo calor e pelo atrito, agora responde ao seu movimento e à sua atenção. É simples, mas demonstra o princípio. Existe um componente energético no corpo que pode ser percebido quando você aprende a notar. Ele reage ao ato físico, ao calor e, principalmente, à atenção. Quanto mais você foca na sensação, mais intensa ela fica. A atenção direciona energia. Este é o mecanismo básico por trás de todas as habilidades avançadas. Com treinamento, a força vital passa a se mover com maior precisão e intensidade. Para o próximo passo, mantenha as mãos voltadas uma para a outra. Imagine inspirar pela mão esquerda e expirar pela mão direita. Não é para tentar respirar fisicamente por elas. Apenas crie essa imagem mental com clareza, mantendo a respiração normal pelo nariz. Após alguns ciclos, você provavelmente sentirá um fluxo sutil indo da esquerda para a direita a cada respiração imaginada. Isso mostra que a visualização somada à respiração consciente altera o fluxo de energia. A imaginação é usada como ferramenta para mover energia real. A sensação comprova que houve movimento. Sua intenção guiou o fluxo. Agora, descanse as mãos sobre as pernas e observe seu corpo. É comum sentir mais vitalidade, maior clareza, mãos vibrando ou calor circulando. Você moveu e ampliou energia sutil, usando apenas atenção, respiração consciente e visualização. Isso é magia no sentido técnico da palavra consciência, direcionando forças que normalmente permanecem abaixo do limiar da percepção. Magia é energia respondendo à consciência, e você acabou de verificar isso pela experiência direta. Expanda essa prática por anos. Aumente a quantidade de energia que consegue mover. Melhore a precisão do direcionamento. Estude os canais, os pontos e as estruturas energéticas. Com o tempo, estará movendo uma força considerável através de circuitos treinados, produzindo efeitos que observadores classificariam como sobrenaturais. Mas há algo ainda mais profundo. Essa prática prova que você não é apenas um corpo físico. Existe uma dimensão energética perceptível e direcionável, da qual a consciência toma parte. A visão materialista dirá que a sensação em suas mãos são apenas nervos disparando sinais elétricos. Isso está correto, mas incompleto. Antes do impulso nervoso, há um fluxo energético que você pode influenciar de maneiras que a fisiologia não explica. Ao mover energia com a atenção, não existe mecanismo físico ligando o pensamento ao aumento da sensação. A atenção não tem massa, não ocupa espaço, não é feita de átomos e ainda assim produz um efeito mensurável no corpo. É a consciência influenciando a matéria diretamente. Esse é o mesmo princípio que, quando refinado, gera habilidades extraordinárias. E o mais importante,
Você não precisa acreditar em tradições antigas, nem confiar em relatos históricos. Basta testar por si mesmo. 15 minutos são suficientes para perceber que existe mais de uma camada da realidade operando dentro de você. Ou a energia se manifesta para você, ou não. Ou a atenção tem impacto direto, ou não tem. Sua experiência íntima é a comprovação. No centro de tudo, existe um ponto silencioso que percebe a energia, foca a atenção e testemunha cada etapa desse processo. Você consegue identificar essa presença? Ela possui alguma forma, algum limite? É a mesma consciência que esteve com você em cada lembrança, cada dor, cada momento da sua vida inteira? A prática espiritual trabalha nesses dois níveis. Oferece evidências de que a consciência influencia a energia e, ao mesmo tempo, aponta para o reconhecimento da consciência que exerce essa influência. A primeira parte desmonta a visão materialista rígida. A segunda revela sua natureza real. Todas as tradições antigas afirmam isso. Uma prática legítima opera em múltiplas camadas ao mesmo tempo. No plano físico, há sensação, circulação da força vital, desbloqueio de tensões. No plano sutil, desenvolve-se a habilidade de mover energias invisíveis. No plano mais elevado, reconhece-se a própria consciência que observa e direciona tudo. Quando corpo, energia e consciência se alinham, surge o que muitas linhagens chamam de aperfeiçoamento ou realização. Não é algo buscado como conquista. É o resultado natural de uma integração verdadeira. A partir desse ponto, algumas habilidades emergem espontaneamente. Não são o objetivo, são sinais do desenvolvimento acontecendo. Cada caminho espiritual fala das mesmas manifestações. Perceber pensamentos sem palavras, sentir o futuro pouco antes de ocorrer, identificar o movimento da energia em si e nos outros, ver luzes ou formas geométricas em meditação, ter estados de êxtase sem causa externa, compreender ensinamentos sem jamais tê-los estudado, sentir unidade com todos os seres, experimentar o tempo de maneira não linear, horas virando segundos e segundos virando horas. Essas habilidades menores aparecem para qualquer praticante dedicado, em meses ou anos de treino. Elas confirmam o progresso, mantêm a motivação e são seguras, porque não permitem causar grandes danos. A outra categoria é completamente diferente. As habilidades maiores, levitação, bilocação, manifestação de objetos, controle total sobre funções corporais, inclusive parar o coração e reiniciá-lo, resistência extrema ao fogo e ao veneno, saber com precisão o momento da morte, ver vidas passadas como se fossem memórias atuais, estender a longevidade do corpo. Essas exigem transformação energética completa, estabilidade psicológica absoluta e fundamento ético inabalável. Por isso, as tradições sérias impõem décadas de treinamento antes de revelá-las. O desenvolvimento prematuro delas, em uma mente instável, gera perigo real para si e para os outros. Existem relatos de praticantes que despertaram poderes antes de despertar sabedoria. Alguns usaram suas capacidades para conquistar riqueza, manipular pessoas, vencer disputas, dominar ambientes. Em todos os registros tradicionais, o fim é sempre o mesmo: ruína. Ou os poderes desaparecem, deixando a pessoa obcecada em recuperá-los, ou permanecem e corroem a mente com paranoia e autodestruição. O mecanismo que gera tais habilidades exige ética, ou ele entra em colapso. Por quê? Porque essas capacidades surgem do reconhecimento inequívoco de que não existe separação. Todas as formas são expressões temporárias da mesma consciência. Quando esse entendimento se estabiliza, você acessa o nível da realidade onde as distinções não estão fixas. Nesse plano, mover a matéria é tão simples quanto reorganizar objetos em uma sala. Mas se você usa isso para benefício próprio, afirma novamente a separação. Eu aqui, outros lá. O acesso some. Os poderes evaporam. A ética não é moral externa. É parte estrutural do mecanismo.
As habilidades funcionam apenas quando o uso indevido se torna impossível. Elas colapsam quando o ego tenta reivindicá-las. Por isso, as tradições sérias sempre valorizam o reconhecimento acima dos poderes. Se você está firme no reconhecimento, os poderes surgem ou não, e isso não muda nada. Se não surgirem, você não sente falta. Se surgirem, não há apego. Mas se você os busca como objetivo, reforça o ego, e o próprio fundamento que os tornaria estáveis se dissolve. O sistema se protege de si mesmo. Se você chegou até aqui, provavelmente percebe como essas manifestações provam que a consciência é primária e como persegui-las é uma armadilha. Se quiser ir além das habilidades e aprofundar quem você realmente é, inscreva-se no canal. Publicamos vídeos constantemente sobre consciência, práticas e o desmonte de crenças que te aprisionam. Escreva nos comentários o que mais fez sentido para você e saberemos qual caminho explorar nos próximos conteúdos. E isso importa. Sua presença importa. Quando a consciência reconhece a si mesma em qualquer ponto do campo humano, beneficia todos. Agora, a mente cética pode argumentar que tudo isso é fraude, auto-engano ou exagero. Talvez as habilidades sejam apenas interpretações equivocadas e a consciência seja produto do cérebro. Mas então é preciso explicar por que testemunhos idênticos surgem em culturas, épocas e tradições completamente independentes umas das outras. Por que existem manuais detalhados, com instruções precisas, ensinando como produzir fenômenos específicos? Por que místicos, hinduístas, budistas, taoístas, sufis, cristãos, indígenas e xamânicos descrevem os mesmos efeitos, com comparações tão semelhantes? Por que praticantes modernos ainda repetem experiências idênticas após anos de treino? A explicação materialista, quando precisa dar conta disso tudo, torna-se mais complexa do que a explicação direta. A consciência é fundamental e a matéria é a sua manifestação. E você não precisa acreditar. Basta testar. O exercício é seguro e produz resultados verificáveis para a maioria das pessoas em poucos minutos de prática. Se você sente a energia e percebe que a atenção a modifica, já possui evidência empírica de algo além da atividade nervosa comum. Se não sentir, talvez precise praticar mais, ou talvez seja alguém que não responde a essa técnica. Mas a experiência de milhares de meditadores confirma um princípio básico. A força vital existe, a consciência a move, o corpo tem dimensão energética. A partir daí, você decide se deseja ir mais fundo ou se apenas reconhece que o materialismo não explica tudo. O objetivo nunca foi fazer de você alguém com poderes. O objetivo é usar essas manifestações como provas de que a consciência não é criada pelo cérebro, ela é anterior. A magia evidencia isso. Ela prova que você é divino, não porque possui habilidades, mas porque aquilo que você é molda a realidade. A divindade não está no fenômeno, está na consciência que testemunha o fenômeno aparecer e desaparecer. Quando você esfregou as palmas e sentiu energia entre elas, perceba o que realmente aconteceu. Houve sensação, houve percepção da sensação, houve a interpretação. Estou sentindo. A vibração aparece na consciência. Mas quem é o olho interior que sente? Se você tentar localizar, encontrará apenas mais sensações e pensamentos surgindo no mesmo campo de consciência. Essa consciência é clara, vazia, presente. As sensações mudam, ela permanece. É o que você sempre foi. Não o corpo, não a mente, não a energia, mas a consciência. O corpo, mente e energia aparecem e desaparecem. Os poderes mostram que você não está limitado ao corpo e à mente. O reconhecimento mostra que você nunca esteve limitado. Como o oceano experimentando-se como onda, a onda pode aprender a se mover de modos extraordinários, mas continua sendo água. O sofrimento começa quando a onda acredita ser separada do oceano. O alívio surge quando essa crença cai. Você pode estudar magia, desenvolver habilidades menores,
aprender a mover energia, mas não pare nela. Use-as como lembretes. Você não é quem acreditou ser. Vá até o reconhecimento. Os textos antigos sempre apontam para além dos poderes. Em algumas tradições, o reconhecimento final é chamado de estado natural, onde não há esforço nem busca. As habilidades podem atuar ou não. É irrelevante. O alguém que teria orgulho delas é apenas outro pensamento surgindo na consciência. O alguém que as usaria para dominar se revela como uma contração temporária. O que sobra é presença, clareza. Nenhuma separação entre aquele que observa e aquilo que é observado. Esse é o verdadeiro propósito da magia. Não provar que você pode voar, ler mentes ou materializar ouro, mesmo que tudo isso possa ocorrer, mas mostrar que você é a consciência, onde todos os fenômenos surgem, que a consciência não é produzida pelo corpo, ela se expressa através dele, que você nunca foi o ser limitado que imaginou, e o reconhecimento está disponível agora. Experimente esta noite. Sinta a energia entre suas mãos. Veja por si mesmo que a consciência afeta a matéria. Depois, investigue. Quem está consciente disso? Não aceite respostas intelectuais. Procure diretamente. Quando você não encontra um eu separado e percebe que tudo está acontecendo dentro da consciência, o verdadeiro processo começa. A habilidade de mover energia é uma pequena magia. O reconhecimento da consciência como sua natureza é a liberdade verdadeira. As habilidades confirmam que você está no caminho. Mas não confunda indicadores com destino. Você não se torna divino. Você apenas recorda o que sempre foi. Quando o esquecimento se desfaz, o óbvio se torna inescapável. A consciência é primária. Tudo o mais é secundário. E você é essa consciência onde todas as formas surgem e desaparecem como nuvens no céu.